Criolo, primeiro, obrigado por receber a gente. A gente está aqui por conta da sua faixa Não Existe Amor em SP, né? Que você cantou, pelo menos lançou para o mundo há mais ou menos uma década. E desde então, essa é um verso que ganhou vida e tá desde legendas do Instagram falando que existe sim amor em SP. Enfim, trata-se de uma nova interpretação importante sobre a cidade. Primeiro eu queria te perguntar quem que falou isso? Foi o Kleber, foi o Criolo ou foi um outro eu lírico? Não teve muito lirismo, na verdade. Tiveram outros componentes ali, mas eu sou tudo isso aí. E em construção e capenga, mais um tanto que cai e levanta. A sensação da cidade e uma sensação de não pertencimento que te leva a chegar a algumas conclusões e a visita das verdades, né? Porque a cada dia que eu revelo uma parte da cidade, uma verdade também me visita. Mesmo tendo nascido aqui, você se sente um pouco deslocado? Então, a cidade, ela que se desloca, né? A cidade, ela tem um jeito de respirar e de escolher seus componentes. Então, não é que eu me sinto deslocado, é não pertencimento realmente. Eu acho que tem umas nuances de diferença entre essas duas colocações. Mas que elementos são esses que alteram e que podem provocar essa sensação de não pertencimento? O modo como a cidade é gerida e o modo como um grupo de pessoas consegue desenvolver um tipo de pensamento que define que tipo de cidadão merece receber tal tipo de serviço, que é o básico do básico de obrigação do Estado. E esse grupo de pessoas, quem é? Então, são várias ideias e vários pensamentos que são construídos bem antes, né? É o modo como se pensou a invasão desse país, né? Tudo está ligado a como houve uma construção de desconstruir o que aqui já existia. Existia uma cultura, uma agricultura, existia aqui uma sensação de construção de comunidade dos originais da terra. Que, de certa forma, ao receber uma visita que não foi convidada para vir para cá, houve não só dizimar esse original da terra, mas dizimar a sua cultura e sua sensação e construção coletiva, né? Estamos falando dos indígenas, né? Isso, os originais da terra, justamente. Dependendo do lugar da cidade que você visitar, tem uma estátua de uma pessoa que recebe um prêmio por ter matado o maior número de originais da terra, né? O modo como a cidade trata cada pessoa é o que vai dar valia ou não a essa frase. Agora, o modo como as pessoas tentam todos os dias construir uma cidade diferente é o que leva a essa sensação. Não, existe amor sim, porque ela parte do coração dela, ela parte das ações dela, ela parte daquilo que ela acredita que ela pulsa para a cidade. Mas, de uma certa forma, nosso povo está mostrando que existe e que tem não apenas fala, mas tem conteúdo nessa fonética que se expande. Está mostrando como, por exemplo? Quando as pessoas se indignam com essa frase e elas falam, existe amor sim, elas estão falando que elas estão presentes. E a partir dali, em algum momento, ou não, você traça um tipo de nuance, de sensação de como é realmente essa cidade. E especificamente em relação a essa faixa, qual que foi a história por trás da música? Eu acho que tem uns 12 anos que eu fiz essa música, então eu tinha 30 e alguma coisa. São as 3 décadas e alguma coisa de como é a cidade tratar uma pessoa e sua família, e a cor da pele da sua família, e a história de vida e a cultura da sua família que vem de outros estados. Tudo isso se mistura e se condensa e você percebe como a cidade trata esse tipo de cidadão. Lembrando que cidadão só é chamado se tem CPF, né? Mas em relação a essa música, eu vi em outra entrevista, teve alguma história que você estava passando por Pinheiros, né? Viu alguma construção? Teve um estopim, né? Não, o estopim é a vida toda, vendo a desgraça. Se você sair daqui, quanto você vai
Quer andar pela cidade? Vamos andar. Quer andar na cidade? Vamos contar quantas pessoas estão comendo do lixo agora. Quantas pessoas estão falando, não sei se vamos morrer porque vai chover. Vai chover, a gente mora na rua. Se chover de madrugada, já era. Mas todos os dias, quando se nasce, esse que nasce inocente do zero, o que o Estado oferece para essa criança, já que nós já estamos completamente perdidos e não existe diálogo de maneira alguma e nunca houve. O que eu entendo é um grupo de pessoas, sobretudo jovens, nos 4 cantos do Brasil, que tentam, de alguma maneira, criar processo de construção de diálogo. Mas se ele está nesse desespero, numa linha de frente, sabendo que ele pode até ir para um confronto físico para lutar por uma tentativa de construção de diálogo, significa que não existe esse diálogo. Você está falando sobre viver, respirar a cidade. Atualmente, se você se sentir confortável, em qual região ou bairro da cidade você mora? Não é uma questão disso. O seu coração não muda. As marcas que vão para a sua alma, elas estão para sempre. E Freguês da Meia-Noite é uma outra faixa que fala de outra parte da cidade histórica, né? O Largo do Arouche. Você pode contar pra gente? Largo do Arouche, de extrema importância para a cidade de São Paulo. Um grande polo de encontro de pessoas que estão sorrindo, de pessoas que expressam todo o seu amor à cidade, pessoas que não têm vergonha de expressar o jeito que como querem o mundo, né? E eu gravei essa música porque eu ia pedir para um amigo para poder dormir na casa dele, que não tinha como voltar. Ele trabalhava no restaurante, no Casserole, e eu fiquei com vergonha de entrar. Não tinha dinheiro para consumir, e aquele pensamento nosso, será que se eu entrar vai queimar meu mano no trampo dele? Será que a chefia vai reclamar? Não tô no traje, né? Entendeu? Não tô no traje, não vou consumir, vou queimar meu mano. Isso também é a cidade. E eu esperei do lado de fora. E quando eu esperei do lado de fora, que eu abri os olhos, eu vi aquele universo todo. E aí nasceu a canção. Mas já de uma vivência da porta da Matilha Cultural, que é um polo de arte e cultura da cidade que tem só faz bem para a cidade a Matilha Cultural. Então eu já vinha de observar situações dali, descer, e aí nasceu a canção. O centro fez parte da sua história com São Paulo? Faz parte da minha história total. Faz até hoje? Por causa da 24 de maio, a Galeria 24 de Maio tem uma importância cultural para a nossa música e para a juventude há décadas, né? É a Galeria do Rock? A Galeria do Rock, para nós a gente chama a Galeria do Rap. Qual que veio antes? É a do Rock. E hoje ela é mais do rap? Hoje eu já não sei mais te dizer, mas de 2 décadas frequentando ali, para mim foi de extrema importância. É um lugar de encontro. É um lugar de encontro de sonhos também. Encontro de realidade, de pessoas que vivem algo parecido com o que você vive, mas cada lugar tem o seu jeito, sua peculiaridade. É um lugar de construção, um lugar de ensinamento. Eu sempre enxerguei a Galeria 24 de Maio como um ponto de parada para respirar e tentar... Sei lá, não dá para te explicar. A gente está na rua vivendo um sonho. Voltando a falar sobre bairros, o Grajaú, acho que você não mora hoje diretamente, né? Literalmente sua família continua morando lá, assim. E como que é para você não estar nesse lugar que foi onde você cresceu e você canta sobre ele? Então, o bairro ele é um lugar de luta, de acolhimento, é um lugar que a construção ela é feita de um modo muito peculiar, talvez diferente da construção de um outro lugar, né? Às vezes você tem uma pessoa que tem a felicidade, e a gente vai sempre celebrar isso, a felicidade de poder ter uma vida extremamente planejada, né? Um bairro novo que acontece, né? Como é o urbanismo disso? Olha, vamos falar sobre urbanismo. Vamos falar sobre como aproveitar essa água da chuva. Vamos aproveitar o saneamento básico, não precisa falar porque é o básico, né? Vai estar completo. Então, em muitos lugares do Brasil a construção não se dá dessa forma. Então, tudo isso tem um impacto brutal no emocional e psicológico de quem ali vive. Porque vive e sobrevive, e ainda sorri, ainda lhe oferece sorriso, num ambiente que às vezes está próximo ao campo de concentração, né? Parece que é um ambiente de guerra, né?
a luta pela sobrevivência. Daí eu acredito que esse grande celeiro criativo. Porque, de alguma forma, essas misturas culturais que o Brasil oferece em cada periferia, elas te dão uma força para viver, uma vontade de sorrir, uma vontade de vencer, uma vontade de ser feliz tão gigantesca que você vai encontrando soluções para o insolucionável. A criatividade que toda a periferia apresenta para o Brasil como caminho de solução, caminho de processo, de construção, de pensamento, é surreal, de gigantesco e rico. Então, mas tudo isso deixa marcas, né? É diferente quando a gente fala, o bairro e tal. Eu falei, como é o seu bairro? Como é o seu bairro? Como que foi? Como foi construído o seu bairro? Né? Tudo isso afeta, né? Tem um lugar, as pessoas são tratadas com dignidade. Quando você entrega um currículo virtual, faz diferença o CEP? Como que tá isso? Tem que ter foto? Não? Eu sempre falo isso, né? Nós ainda somos um país que o currículo tem que vir com foto, né? Isso já diz muito. Em 2017, por exemplo, você foi questionado sobre sua participação no Lollapalooza, né? Que tem ingressos muito caros. Como que você encara esse tipo de questionamento? As pessoas são livres para se expressar. Sim. Mas você se preocupa, por exemplo, em sua agenda a torná-la mais acessível, democrática, ou seja, até em termos de locais onde você toca, no Brasil, no exterior? Acho que ali havia algumas outras nuances em jogo para se falar daquilo. Por exemplo, quais nuances? Bom, do que eu já cantei na vida, ou do que eu canto na vida, ou o que eu faço, e eu não divulgo, ou das apresentações e contribuições. O que é mais interessante se falar? Você estava falando da manjedora de ritmos, né? Os últimos rankings, por exemplo, do Spotify e YouTube, mostram uma tendência dos brasileiros escutarem muita música brasileira, nas primeiras paradas, né? Muito sertanejo e funk. Você, como muitos destes brasileiros, gosta desses ritmos, escuta? A gente sempre escutou, desde pequenininho. Tá tudo ali, sempre teve ali. E eu acredito que, mais uma vez, eu volto nesse lance do quanto a força de construção de arte das periferias oferece solução, não só para a periferia, mas também para todas as indústrias que você imaginar. A gente está falando de música. Se você for agora em qualquer periferia do Brasil, tem pelo menos umas 50 pessoas que você fala, não é possível que esse cara ele precisa só de um suporte e esse cara tem uma história para contar. Então, é natural. E quando você tem não só suporte para você se desenvolver, e você tem junto a esse suporte uma outra força brutal que a indústria tem, de como jogar isso para o máximo de pessoas possível, vai vir um retorno. A gente está falando de paradas, então a gente estava pensando em popularidade. Pensando em nicho de popularidade, você acha que aonde o samba e o rap estão nesse espectro? O samba é a nossa coisa de energia maior musical. É uma coisa que não se explica e que em qualquer lugar do mundo, todo lugar do mundo, um samba, quando é tocado, as pessoas se emocionam, elas ficam curiosas, elas querem saber. Eu acho que o samba do Brasil merece uma atenção que não é dada. Está na alma do brasileiro porque é uma construção de diáspora. É uma construção de como é uma expressão não apenas musical, mas cultural e de estilo de vida que vem de uma beleza de ancestralidade que não se explica e que cada vez mais é retirada dos livros da escola, que já se falava muito pouco e agora eu acredito que está acontecendo um movimento de se retirar realmente dos livros. E tem medidas concretas recentes que você vê que podem estar, por exemplo, levando a essa diminuição dessa história nos livros? Bom, nós temos pessoas que vêm existem pessoas que vêm em canais públicos, canais abertos, falar que não existe racismo no Brasil. E aonde o Estado, se o Estado deveria entrar, falando especificamente de arte, aonde ele deveria entrar?
Quando a gente fala que cada favela é um campo de concentração, isso não deveria acontecer. Não. Por que o Estado tem que oferecer tanto sofrimento às pessoas? É anterior à arte. É. Porque ela vai fluir da alma do brasileiro. É natural. E ela vem também como expressão da sua alma e como algo extremamente especial e íntimo, que a pessoa tem uma coragem absurda de dividir com o mundo, de como ela está se sentindo. Então, ela cresce num lugar que parece um campo de concentração, que parece uma coisa de guerra, assim, de 30 anos, 50, de 100 anos, né? 1000 anos. Uma criança nasce num ambiente que parece que tem uma guerra de 1000 anos e ela ainda consegue te oferecer algo de maravilhoso, que a alma desse jovem está pulsando, está gritando. Você imagina se tivesse um mínimo de dignidade e suporte para se desenvolver. E você falou da ancestralidade, né? O seu nome artístico é crioulo, você acabou de interpretar um escravo. Como que você se identifica racialmente? É um escravizado. Escravo não existe, né? Ninguém nasce escravo. Sim. Um escravizado. Certo. Eu sou filho do seu Cleon, um homem negro. Sou neto do seu Roseno, que foi estivador do Cais do Porto de Fortaleza, meu pai metalúrgico. E aí você vai seguindo. E eu tenho uma mãe chamada Maria Villani, tem uma pele clarinha, 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 clarinha. E eu sou neto de um senhor chamado Cícero, que estava tentando ensinar para ela as letrinhas, né, até os 4, 5 anos de idade. E ele trabalhava com couro. Ele tinha como se fosse uma quitandinha, assim, onde ele vendia as coisas, trabalhava um pouco com couro. E a minha mãe, ela se tornou a benzedeira do bairro por 15 anos. O seu nome artístico veio como? Veio da infância ou veio já da música? Não é tão antigo assim. É de uns 20 anos pra cá só. Mais ligado talvez à arte. É, ligado à arte. Entendi. Eu acho que era aquele lance de, sem a gente saber falar essa palavrinha chique, ressignificar. Você imagina, peça para o crioulo pegar a bosta do cavalo. Peça para o crioulo levar o peso para dentro de casa. Entregue ao crioulo a menção de um trabalho muito bem feito. Mas por exemplo, essa noção da ancestralidade, da história, é uma coisa que sempre esteve consciente para você? Lógico. Inconsciente sem pensar, pô. Meu pai é preto, pô. Como assim? A gente mora de favela. A maioria do pessoal tem essa cor de pele. E as histórias que você escuta, mesmo sem você entender, alguém chorando uma dor de uma saudade. Alguém com saudade da sua terra, porque ninguém sai da sua terra porque quer assim, para sofrer na terra, numa terra desconhecida. E uma dor que chega até lá, antes de tudo, de invadir aqui e dizimar o original da terra.